temos que perseverar até o fim para ser salvos. Né? Então, olha aqui. Esse texto é um texto que, isoladamente, ele é muito mal interpretado. Eu, por algum tempo, interpretei esse texto aqui, isoladamente, sem observar o contexto, não tinha experiência, né? E foi assim que me ensinaram errado, eu aprendi errado, né? Que aquele, está bem claro aqui, aquele que perseverar até o fim será salvo. Se não perseverar até o fim, não vai ser salvo. Se não perseverar até o fim, se for crente firme, no último dia se desviar, ele vai para o inferno. Né? Então, se nós entendermos que, tivermos esse entendimento, se entendermos a palavra dessa maneira, então ficaria claro que a salvação é por mérito, é por obras. Coisa que a gente sabe que a Bíblia, né, explica, né, de várias maneiras, de muitas maneiras. Tem centenas e centenas de textos que são claros, que você... Acho que é o assunto mais claro na Bíblia é que a salvação não é por obras, que a salvação é a obra de Jesus Cristo lá na cruz, né? Mas se nós entendemos esse texto isoladamente deste jeito, aí nós vamos desfazer tudo que a Bíblia diz a respeito da salvação pela graça, pelo sangue de Jesus, né? Então nós não podemos desfazer isso. Então o que é que nós temos que fazer? Então temos que chegar primeiro à conclusão que, se entendemos esse texto deste jeito, estamos entendendo de maneira errada. E aí então, o que acontece? Vamos ter que estudar mais ele para ver o que é que ele está querendo dizer então, né? Temos que estudar mais ele. Então vamos ler o texto, avaliando o contexto também. Novamente, mais uma vez, temos que avaliar o contexto, o assunto principal que está sendo falado no momento. De que tipo de salvação Deus, o Senhor estava falando ali? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas ele está falando de que tipo de salvação? Hã? Se nós lermos o contexto, nós vamos ficar sabendo de que tipo de salvação ele estava falando, né? Porque lá ele falou, aquele que perseverar até o fim será salvo, mas ele não falou salvo do quê? Ele não especificou do que você está sendo salvo, correto? Então, para a gente saber do que você vai ser salvo se você perseverar até o fim, né? Então, o texto, a gente avaliando o contexto, o próprio texto diz, explica, né? Do que você vai ser salvo então. Mateus 24, de 5 a 13. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Aí vem o texto famoso. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então você vai ser salvo do quê aqui? Do inferno? Não, mas o contexto não está falando de inferno. O assunto aqui não é inferno. Então você vai ser salvo, né, do princípio das dores, dessas tribulações todas aí. Mas eu ainda vou explicar aqui, tem um detalhe aqui, que a gente tem um adendo aqui que a gente precisa, né, atentar aqui, porque é muito importante. Mas ainda eu quero explicar que você não vai ser salvo destas coisas, você vai ser salvo nestas coisas. Correto? Não significa que quem perseverar até o fim não vai ver falso profeta no seu caminho, não vai ver guerra, não vai ver terremoto, não é isso. Mas não vou ser salvo destas coisas, mas vou ser salvo nelas. Eu não vou ser salvo delas, mas vou ser salvo nelas. Vou explicar. Eu vou explicar. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram salvos da fornalha? Não. Eles foram lançados na fornalha. Mas eles foram salvos na fornalha.
Entendeu? Então, tem mais, é isso que é importante a gente lembrar. Então, nós vamos ser salvos destas coisas, mas não de ser destruídos por essas coisas. Nós vamos ser salvos nelas. Nós vamos participar delas, mas elas não nos destruirão. Nós as venceremos. Entendeu? Mas veja aqui, não está falando de inferno. Então, o senhor está respondendo aí a primeira pergunta. Pode me responder uma outra no meio dessa daí? Posso, né? Então a gente tem que perseverar até o fim. Não precisa perseverar até o fim para ser salvo? Aí é o seguinte, né? Quem foi salvo vai perseverar até o fim. Entendeu? Mas ele não vai ser salvo porque ele perseverou até o fim. Ele vai ser salvo porque Deus o escolheu e perdoou seus pecados. Porque a Bíblia diz que aquele que ele chamou, ele sustenta até o fim. A Bíblia diz que ele é fiel para começar e terminar e concluir a obra que ele começou na sua vida. Correto? Então chegamos à conclusão do quê? Tem mais coisa, irmãos, para nós aprendermos da palavra de Deus, que você não sabia, que eu não sabia, e como eu sempre falo, eu sei um pouquinho mais que vocês, estou me dedicando o máximo com amor, com carinho, para ensinar vocês. Mas enquanto eu ensino vocês, eu também vou aprendendo e nós vamos crescendo juntos. Aqui não tem ninguém, tem ninguém com a mão ungida, não tem ninguém com poder, não tem ninguém superstar, não tem nenhum super pastor, não tem ninguém. Nós somos todos aqui no mesmo nível. Eu só tenho um pouquinho mais de experiência e estou tentando passar isso para vocês, e a gente vai crescendo junto e vai melhorando. Daqui uns 20, 25 anos, daqui 30, se eu estiver vivo ainda, irmãos. Irmãos, se você me acompanhar, nós vamos estar num nível, né? É bem, entendeu? Bem maior do que a gente está hoje, mas muito distante ainda do que seria né, o ideal, do que tem para aprender ainda. Amém? Glória a Deus.